temática desse ciclo, melhor dizendo, é a tipologia de Cristo. Primeiro, a falar desse tema, explicar um pouquinho o que seja a tipologia, para que a gente possa todo mundo estar na mesma página, no mesmo entendimento. E tipologia nada mais é do que o estudo de figuras ou símbolos, ou até mesmo pessoas que encontramos na Bíblia, com as quais Deus, óbvio, em sua infinita bondade, ele procura nos mostrar, por meio de coisas terrenas, algumas coisas celestiais e espirituais. E quando falamos de tipologia de Cristo, mais precisamente nesse ciclo, vamos ver, né, pessoas das quais Cristo usou, através da sua vida, para poder anunciar aquele que haveria de vir. E eu peguei logo de começo o primeiro, né, Adão. E confesso que vai ser um pouco desafiador para mim, por diversas coisas. Primeiro, pelo tempo, diferente da Igreja da Bia. Na minha, Normalmente a gente utiliza meia hora no máximo, assim, meia hora, 35 minutos. E eu não tenho costume de me alongar muito falando. Procuro sempre ali me manter nos 25 a 30 minutos. E vai ser um desafio para mim falar um pouquinho mais, de 45 a 50 minutos. E esse tema também não é uma temática que eu tenho tanto costume de utilizar. Então já vai ser mais um desafio para mim aqui. Mas o Ignição é isso também, né? Um pouquinho de nos tirar da zona de conforto, nos desafiar a crescer como ministro do Evangelho, crescer como servos do Senhor. E eu acredito que Deus tem muito a falar conosco através dessa temática, tem muito a nos ensinar no Antigo Testamento, nos revelar Deus através dessas vidas desses homens e através desses homens nos revelar a Cristo. E eu quero pedir agora vamos para o texto, pedir para que vocês abram suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 5, do versículo 12 ao 21. Eu vou estar lendo aqui na minha versão NVI. Peço desculpa pela minha voz. Para quem não sabe, aqui no Rio está fazendo uma friaca complicada. Os cariocas sofrem nesse momento. Que passou de 27, nós estamos já morrendo de frio, e essa temperatura de hoje, que chegou aos 18, está matando e deixa a voz de qualquer um complicada. Mas vamos lá. Acredito que vocês já tenham aberto sua Bíblia aí. Em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único nome,
muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa palavra aqui eu fiquei pensando no qual texto utilizaria para que a gente pudesse falar dessa tipologia, e eu achei por bem utilizar essa passagem de Romanos, pois nos mostra esse contraponto entre Adão e Cristo. E o tema que eu estamos em Adão ou estamos em Cristo? Esse é o questionamento que eu me fiz, que eu faço a vocês e que nós devemos nos fazer nessa noite. Estamos em quem? Em Adão ou estamos em Cristo? Como eu falei aqui, tipologia é quando Deus utiliza de uma figura, de um símbolo, ou, nesse caso, de uma pessoa, para revelar coisas espirituais. E nada melhor do que falar de Cristo, primeiro tratar sobre Adão. Começarmos pelo tipo, antes de falar daquele que haveria de vir. Entendermos quem foi Adão, o que ele fez, as consequências dos seus atos para ele mesmo e para a humanidade, para depois entendermos o que o segundo Adão fez por nós, entendermos o que ele conquistou, o que ele trouxe de volta para nós, que o primeiro Adão tinha perdido. Adão foi um tipo de Cristo, como já foi falado. Ele foi criado por Deus, do pó da terra. Está lá em Gênesis, capítulo 2, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, né? Então eu peço que vocês me acompanhem na leitura, me acompanhem nos textos. Lá em Gênesis, capítulo de número 2, o versículo de número 7 nos diz: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O primeiro Adão, ele tem como característica ser terreno, ser formado do pó da terra. Ele foi feito dali da terra, quando Deus, na sua criação, ali como se fosse a cereja do bolo, depois de ter criado tudo, decidiu então criar o ser humano do pó da terra. Segunda característica do Adão é que ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. Está lá no versículo 1, capítulo 26, que diz: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. O ser humano, quando foi criado, Adão, quando foi criado lá no Éden, ele não foi criado de qualquer forma, ele foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Ele foi criado de forma perfeita, sem pecado, sem transgressão. Ele foi criado perfeito, como um dos temas complicados da nossa teologia, muito debatido. Ele foi criado com livre-arbítrio. Ele não sofria efeito nas suas decisões pelo mal. E ele foi criado ali à semelhança do nosso Deus. E Adão foi criado também para ser cabeça de uma geração. Pois no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis nos diz: Deus abençoou e lhes disse: Sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Deus criou Adão com um objetivo, de ser a cabeça de pessoas que seriam a imagem e semelhança de Deus. Deus criou Adão com esse intuito de ser a matriz progenitora de uma raça de semelhantes a ele. Deus não criou Adão, a sua imagem e semelhança, para parar só nele. Não, ele criou Adão para que ele pudesse, a partir de Adão, criar toda uma geração de pessoas que eram imagem e semelhança do nosso Deus. E além disso, de ser uma cabeça de uma geração, Adão foi criado para dominar a terra. Deus deu autoridade para Adão. Podemos ver no versículo 26,
Deus dizendo para ele: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. No 28, ele diz novamente: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: e eis que vos dou todas as plantas que nascem por terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra, toda criatura em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Deus criou Adão com autoridade para dominar a terra. Esse foi o ser que Deus criou. Esse foi o homem que Deus criou. Esse era o plano de Deus. Um homem que era a imagem e semelhança dele. Um homem que foi feito para ser cabeça de uma geração. Um homem que foi feito para dominar a terra. E Deus pega esse homem e coloca num lugar preparado especialmente para ele. Deus pega Adão e no versículo 8 do capítulo 2 nos diz: então Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados lestes, para os lados do leste. E ali colocou o ser humano que formara. Deus já tinha preparado um jardim para pôr essa criação dele. Deus foi lá, fez um homem da forma que ele quis e já tinha preparado para ele um jardim. Mas é interessante que o que acontece a partir daí, inicialmente é algo bom, né? Porque nós sabemos bem da história que todo o cair da tarde, Deus se revelava à sua criação. Deus se apresentava a Adão. E ali tinha uma relação com ele como se fosse um amigo, onde eles se conheciam. Melhor dizendo, Adão conhecia Deus, né? Porque Deus já conhecia Adão. Mas ali, ao cair da tarde, Deus se revelava a Adão todos os dias. Mas então, Adão toma algumas ações, algumas escolhas, e com ela traz consequências terríveis, não só para ele, como para toda a humanidade. Adão, então, resolve dar ouvidos à serpente, como nós conhecemos, e duvidou de Deus. Infelizmente, a partir do capítulo 3, nós vemos a queda desse homem que era a imagem e semelhança de Deus, desse homem que era uma cabeça de uma geração, esse homem que foi criado para dominar a terra e tinha tudo preparado para ele. Nós vemos a queda desse homem. Nós vemos a queda dessa raça. Nós vemos a queda. E isso tudo aconteceu por causa de uma coisa, por causa de um momento em que ele duvidou daquilo que Deus tinha falado para ele. Então nós podemos entender que a queda desse homem não é gerado por causa do exterior, por causa de problemas, por causa de falta de alguma coisa. Não foi gerado porque ele era imperfeito, pelo contrário, ele era perfeito. Deus tinha dado tudo para ele, todas as condições. Mas por um momento de dúvida, por um momento em que ele resolveu dar ouvidos a outra voz, a não ser a do nosso Criador, ele caiu. Ele deu ouvidos àquela serpente, duvidou do que Deus tinha dito para ele e comeu daquele fruto. E ele, por consequência, trouxe o pecado para toda a raça humana. Como já aqui, entrando no nosso texto, que eu li no início, no versículo 12, ele nos diz: só homem, e pelo pecado a morte. E assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir desse momento, Adão, ele traz o pecado para toda a humanidade. Porque ali a matriz reprodutora, como eu disse, foi contaminada. A partir daquele momento onde Adão errou, tudo o que ele gerou, a partir dele, gerou com a semente do pecado. Então a matriz reprodutora perfeita já não era mais perfeita. Então, todos gerados a partir de Adão carregavam esse pecado.
Então, muitas das vezes, não sei vocês, mas eu já ouvi muitas histórias não, muitas pessoas dizendo, e até às vezes é um comum eu ouvir na minha igreja, que eu sempre me contorço um pouquinho quando eles dizem, quando eu estou apresentando principalmente um bebê, esse bebê aqui não tem pecado. Quem disse que não? A palavra nos é clara, todos pecaram, porque todos nós estamos em Adão. Nossa matriz reprodutora é Adão. E a partir do momento em que Adão pecou, todos nós fomos feito pecado. A partir do momento que Adão duvidou de ouvir a voz de Deus, todos nós fomos feito pecado, mesmo que nós não tivéssemos cometido semelhante transgressão, mesmo que eu e você não tenhamos cometido a mesma transgressão que Adão cometeu, nós fomos feitos pecado por causa de um só homem, por causa de um só outra causa desse, ou consequência, melhor dizendo, desse erro de Adão, além de causar o pecado em toda a humanidade, ele causou a separação do homem e de Deus. A partir do pecado de Adão, o homem foi expulso do jardim. O homem foi expulso da presença diária de Deus. O homem foi expulso daquele encontro ao cair da tarde, por causa do pecado de um homem. Foram todos expulsos da presença de Deus. Aquilo que era algo rotineiro, aquilo que era algo que ele vivia dia após dia, se perdeu. Esse contato que ele tinha com o Deus da vida foi perdido por aquele momento de dúvida. E a pior consequência de todas, óbvio, ficar longe de Deus é uma consequência terrível, mas uma consequência também que trouxe, através do pecado de Adão, foi a morte como consequência dela. O texto nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, o inicial que nós lemos, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, em seu pecado, ele trouxe não somente essa questão de sermos falhos, mas ele trouxe a morte para todos nós. E não foi só um tipo de morte. Eu queria aqui mostrar as 3 mortes que Adão trouxe para nós. Primeiro, a morte física. Por causa de Adão, por causa do pecado que Adão cometeu, o ser humano agora é mortal. Pois a partir daquele momento ele é retirado do jardim e ele não tem mais acesso, não tem mais livre acesso à árvore da vida. E Deus cerca aquele jardim com serafins, com anjos, para coma da árvore do fruto da árvore da vida e vive eternamente. E a partir daquele momento, o homem se torna um ser mortal. A segunda morte é a morte espiritual, pois a palavra nos é clara em nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, espiritualmente, estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, todos nós estamos mortos espiritualmente falando. Essa foi a consequência do pecado de Adão. Agora olhamos para a humanidade e vemos pessoas mortas espiritualmente. São como se fossem zumbis vagando pelas ruas, mas o seu espiritual está morto, o seu coração está longe de Deus, e isso, infelizmente, eu digo isso com tristeza e com pesar no coração. Essas pessoas não estão só fora da igreja, mas vemos pessoas dentro da igreja que caminham, que estão dentro do templo, mas eles estão mortos espiritualmente, coração longe de Deus. A alma e o raciocínio, a lógica já está longe de Deus, o coração já está longe de Deus. São pessoas mortas por causa do pecado de Adão. Tudo isso em consequência do pecado de Adão. E a pior morte de todas elas foi que a morte entrou em nossas vidas como forma de castigo eterno.
Primeiro foi a morte carnal, morte espiritual, mas também tem a morte eterna, por causa do pecado de Adão. Todos nós fomos feitos pecadores, e agora receberemos o justo juízo de um Deus sobre aquele que comete o pecado, que é a morte eterna, que é o sofrimento eterno, que é o lago de fogo que está reservado para todo aquele que permanece em Adão. Todo aquele que ainda está em Adão, no pecado de Adão, e nele permanece, receberá a sua justa condenação. E é claro, devemos deixar isso claro, não é como se Deus fosse um Deus mau, não, pelo contrário, é somente a justa condenação de um Deus amoroso, que condena todo aquele que decide viver longe da sua presença, longe do seu amor, que decide viver em Adão, o primeiro Adão. E você pode até parar para pensar agora, como uma pergunta que eu me fiz. Nós temos esse pecado dentro de nós. E nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos. Nós tentamos fazer, muitas das vezes, não alcançamos aquilo que queríamos. E como Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero está diante de mim todos os dias, esse eu faço. É uma luta constante da nossa carne, e toda vez que nós tentamos fazer o bem, Adão dentro de nós nos leva a fazer o mal. Você pode perguntar, Mateus, e agora? Você disse que a raça humana está condenada, porque todos nós pecamos, todos nós estávamos em Adão quando ele pecou, e Adão está em nós, e o pecado está em nós. Mateus, e agora? Está todo mundo condenado. O que eu posso fazer para isso? E o que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso fazer para mudar essa situação? E a resposta é simples. Eu e você não podemos fazer nada. Não temos condição de fazer nada. Nós, em nós mesmos, na nossa força, no nosso braço, não temos condição de nos livrar dessa condenação que veio por Adão. Mas aí você pode se perguntar, e agora, Mateus? O que eu faço? E agora, Mateus? Qual é a solução para a minha vida? E agora, Mateus? Qual é a resposta para esse problema? Paulo também tinha essa indagação. Paulo também fez essa indagação lá em Romanos 7, no versículo 24. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E essa foi a pergunta que Paulo fez. Paulo tinha esse costume de fazer umas perguntas e ele mesmo dá essa resposta depois. Então ele tinha esse questionamento. Tá, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Desculpa. Todos estão afastados da glória de Deus, todos estão condenados em Adão. E agora o que eu posso fazer? Eu sou um miserável homem. Quem pode me libertar do corpo dessa morte? Como eu disse, eu, você, não temos condição de fazer isso. Mas teve um que teve essa condição. O segundo Adão. E a gente continua com Paulo dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desculpa, gente, a vozinha não tá boa, mas vamos dar continuidade. Paulo se viu nessa mesma situação que nós, querendo entender quem livraria ele do corpo dessa morte, dessa condenação eterna por causa do pecado de Adão. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por ter enviado o segundo Adão, ou melhor dizendo, o último Adão, para nos livrar do corpo dessa morte, para poder restituir aquilo que o primeiro Adão tinha perdido, para poder recuperar, melhor dizendo, tudo aquilo que o segundo Adão perdeu. Nós vemos o primeiro Adão perdeu mesmo. E agora nós vemos o segundo Adão ressurgindo. Nós vemos agora o segundo Adão aparecendo na história para poder libertar aquele que já não tinha mais esperança, para poder dar uma nova esperança para aquele que estava perdido. O segundo Adão surgiu para fazer por mim, para fazer por você,
aquilo que nós não tínhamos condição nenhuma de fazer, para que aquilo que eu e você não éramos capazes de realizar. Deus enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, o nosso Senhor, para realizar no meu e no seu lugar aquilo que não conseguíamos. E Cristo foi gerado também. Mas diferente do primeiro Adão, que foi gerado do pó da terra, o segundo Adão, Cristo, foi gerado do céu. Lucas, capítulo 1, versículo de número 35, vem nos dizendo: E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Enquanto o primeiro Adão foi gerado do pó da terra, o segundo Adão, Cristo, foi gerado do céu. O Espírito Santo desceu sobre Maria e encheu ela do poder do Altíssimo, e nasceu dela o Santo Filho de Deus. O primeiro Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. O segundo Adão, Cristo, foi a revelação do Deus invisível. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele não é só a imagem e semelhança, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a revelação do Deus que nós não tínhamos acesso mais. Deus, agora que não estava mais tendo acesso a ele, agora ele vem e se revela a cada um de nós através do segundo Adão, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Cristo foi criado para ser o primeiro. Assim como o primeiro Adão foi criado para ser a matriz reprodutora de uma geração, Cristo também foi criado para ser o primeiro de uma nova aliança. Ele, como eu disse aqui no versículo 15, na parte B, diz de Colossenses 1, o primogênito de toda a criação. Quando a primeira matriz reprodutora caiu e começou a gerar filhos imperfeitos, começou a gerar uma raça humana caída, Deus levantou um segundo Adão, que agora, em sua perfeição, começa a gerar pessoas que são feitas novamente à imagem e semelhança do Deus Criador. Cristo foi criado para ser o primeiro da nova aliança. Outra coisa, Cristo tomou ou recebeu de volta todo o poder que Adão tinha recebido, mas perdeu por causa do pecado. Pois quando Adão caiu, todo o poder que Deus tinha dado para ele de dominar a terra foi perdido, e o poder foi cair sobre as mãos do inimigo, que se tornou o rei desse século. Mas Cristo tomou de volta todo o poder. Abra comigo em Filipenses, capítulo de número 2. Eu particularmente amo esse texto. De Filipenses, capítulo de número 2, que nos diz: Mas, pelo contrário, versículo 7, Cristo esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou de sobremaneira à mais elevada posição, lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora Jesus pega de volta todo o poder que Adão tinha perdido. Quando Adão tentou fazer a sua própria vontade, ele perdeu todo o poder. Mas Jesus Cristo, quando chegou no jardim do Getsêmani e se esvaziou de toda a sua vontade, ele agora recupera todo o poder que Adão havia perdido, toda aquela autoridade que Deus tinha dado a Adão, que havia se perdido. Agora Jesus Cristo retoma ela e agora ele tem todo o poder novamente
Cristo não tinha. Olha aqui a diferença, uma diferença clara entre os dois Adão. Enquanto o primeiro tinha um jardim preparado para ele, quando o segundo Adão veio, ele não tinha nem lugar para nascer. Nós bem conhecemos a história. Não tinha lugar na hospedaria para o nosso mestre nascer. Enquanto Adão teve um jardim todo preparado para ele, Jesus já não teve lugar e teve que nascer numa manjedoura. Olha a diferença do primeiro e do segundo Adão. Outras diferenças agora podemos ver nas atitudes desses dois Adão. O primeiro, no jardim, deu ouvidos à serpente. O segundo, Cristo, no deserto, não deu ouvidos à voz de Satanás. O primeiro Adão, ele pecou e levou o pecado a toda a humanidade. O segundo, ele levou sobre si todo o pecado do mundo. O primeiro Adão, por o seu erro, ele trouxe pecado a toda a humanidade. O segundo Adão, pela sua misericórdia, pelo seu amor, levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Ele levou sobre si o pecado de todo o mundo. Enquanto o primeiro Adão nos afastou da presença de Deus, o segundo Adão nos reconciliou novamente com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 diz: "Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação." Essa mensagem que hoje trago para vocês é a mensagem da reconciliação. Deus enviou seu Filho, Deus estava em Cristo, o segundo Adão, reconciliando aquilo que o primeiro Adão tinha perdido, aquilo que o primeiro Adão tinha perdido no jardim. Cristo recobrou, reconciliou no alto daquela cruz, no jardim do Getsêmani. Agora, diferente do primeiro jardim onde o primeiro Adão se encontrava, Jesus Cristo se humilhou e se entregou para que hoje possamos ser reconciliados com Cristo, com Deus. Deus agora, através de Cristo, reconciliou consigo mesmo o mundo. E agora, diferente do primeiro Adão, que trouxe a morte por causa do seu pecado, o segundo Cristo, o segundo Adão, melhor dizendo, Cristo, trouxe vida ao mundo. O primeiro Adão reinou morte, né, em nós, mas o segundo Adão, ele trouxe vida. E aqui eu preciso ler novamente com vocês o versículo 15 de Romanos, capítulo 5. "E não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos." Se por causa do pecado de um homem a morte reinou, irmão, não se pode comparar a glória, a dádiva, é a graça que nós temos em Jesus Cristo. Não dá para comparar. Paulo é claro em dizer, não tem comparação. Não há comparação entre o pecado, entre a transgressão e a dádiva e a graça que nós recebemos de Cristo. Pode parecer, mas Mateus é o pecado da toda a humanidade, mas a graça de somente Jesus transborda para todos nós. A graça de Jesus Cristo é maior que todos os nossos pecados. A graça de Jesus Cristo é maior que o pecado de toda a humanidade. Não há comparação, não há nem parâmetros de comparação entre as duas coisas. Porque a graça de Cristo superabundou em nós. Agora Cristo reconcilia todo o mundo e traz vida a todos nós. Enquanto o primeiro Adão, diante da oferta de Satanás, decide então comer do fruto de uma árvore, o segundo Adão não dá ouvidos a Satanás
não dá ouvidos à sua voz interna, ao seu corpo, à sua vontade, mas à sua. Enquanto o primeiro Adão abriu mão de tudo, como diz em Filipenses, ele se esvaziou de tudo e se entregou no madeiro. Enquanto o primeiro Adão trocou tudo o que tinha para poder aproveitar o fruto de uma árvore e assim trouxe pecado, morte, separação para todos os homens. O segundo Adão humilhou e foi até a morte, e a morte de cruz, e assim trouxe graça abundante e vida em abundância para toda a humanidade. Enquanto o primeiro Adão, quando ele foi interrogado por Deus sobre o seu pecado, ele tentou justificar-se jogando a culpa para os outros. O segundo Adão, mesmo sem pecado, ele tomou sobre si a culpa de nós, de todos nós. Enquanto o primeiro Adão se esquivava da sua culpa, o segundo Adão, ele pegava a culpa minha e sua e levava sobre si para nos dar salvação. Enquanto a morte reinou por causa do pecado de um, nós também, pela graça e dádiva, reinaremos em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E eu queria finalizar com vocês nessa noite, lendo o último versículo, o 21 de Romanos 5, que diz: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Adão estávamos perdidos, em Adão estávamos condenados. Em Adão não tinha solução para o nosso problema. Mas, graças a Deus, que enviou o segundo Adão. Graças a Deus, por causa do segundo Adão e por meio dele, somente dele, quando ele ali no alto daquela cruz, com seus braços estendidos, disse: Tetelestai, está consumado. Hoje, eu e você conseguimos alcançar a graça e a vida eterna somente mediante a Jesus Cristo, o segundo Adão, o nosso Senhor. E hoje eu te pergunto, em qual Adão você está? Em qual Adão você está? No primeiro ou no segundo Adão? Que hoje você possa refletir e, a partir de hoje, tome a decisão de permanecer no segundo Adão. Permaneça no segundo Adão, Cristo, que nos salvou e nos remiu dos nossos pecados. Nos livrou da consequência e da condenação justa pelo meu e pelo seu pecado. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agradecendo a oportunidade.